Oi, pessoal. Como o Wagner já disse, o meu papel aqui é, claro, parte da equipe das ciências humanas. Nós vamos trabalhar ou oferecer uma proposta de sequência didática que vocês vão poder utilizar em todas as disciplinas. Interessante é você perceber que foi, é claro, direcionada para a geografia, por conta de várias situações que o momento exigiu. Mas, com certeza, como o tema escolhido ele é transversal e faz parte da vida da gente, nós vamos poder usar, claro, guardadas as possibilidades nas outras disciplinas da área. Então, vamos lá, se o Wagner puder colocar o PowerPoint. Bem, nessa tela, vocês estão, na verdade, sendo convidados a participar dessa sequência didática. Ela foi elaborada para vocês, professores coordenadores, e os professores, claro, vão se utilizar dela direcionada para o aluno. Pode passar. Então, na verdade, é uma representação cartográfica. Eu vou me utilizar da representação cartográfica para trabalhar esse fenômeno que está sendo o motivo desse distanciamento social que nós estamos vivendo. Então, o que seria uma pandemia? Vamos, por favor, ao próximo. Então, nós começamos com um mapa que muitos de vocês viram. A maioria das crianças, das pessoas acompanharam esse problema desde o princípio do ano, praticamente. Foi sendo noticiado em muitos meses e ele apresentou esse tipo de situação nos meados de março. Então, você vai ver, esse mapa representa a época que começou, ou melhor, que já estava como pandemia, porque a pandemia se caracteriza por ser um fenômeno ou uma epidemia que se alastra, ela acaba saindo do próprio lugar, ela era uma epidemia e passou a ser pandemia, né, porque ela acabou espalhando por vários outros territórios e países, né? E nós estamos vendo aqui uma representação do mês de março, e o aluno vai ser convidado a comparar o ontem com o hoje. Então, na verdade, vamos apresentar, claro, as habilidades que a gente já sabe, ou pelo menos nós vamos ver algumas aqui, porque a gente tomou cuidado de relacionar algumas das habilidades, que faz parte, claro, do ensino de cartografia, mas tem tudo a ver com a maioria das ocupações das pessoas. Um mapa pode trazer situações várias, e nesse momento nós estamos ligados à saúde. Então, analisar as relações de saúde com espaço geográfico. Na verdade, nós vamos ver o que significa a espacialização de um fenômeno, o espaço que ela ocupa. Vocês visualmente conseguem ter essa noção, né? E o aluno, espero, teria que seguir nessa mentalidade. É o espaço que esse fenômeno ocupou no mundo. Milton Santos traz um pouco dessa situação, e ele coloca conceitos de meio técnico-científico e informacional. Ele não descarta, ou ele valoriza o técnico científico informacional. E por que neste
nós temos junto conosco a equipe de tecnologia do núcleo pedagógico. Também com esse sentido, para mostrar para vocês onde a tecnologia está entrando. Na verdade, ela entra na pesquisa, né, na leitura de mídias, e nesse momento nós estamos apanhando bastante, mas estamos conhecendo vários meios de comunicação. E também discutir a possibilidade do ensino de cartografia, como já falamos, a partir das ODAs, apresentadas pela mídia e plataformas digitais, retratando a pandemia do coronavírus. Foi esse tema que foi escolhido pelo momento, né? Não sei, a maioria, pelo menos de geografia ou qualquer outra disciplina, é interessante que o aluno consiga ver a ciência na sua vida. Geografia é uma ciência, e onde que ela está entrando na sua vida. Não é só geografia que é ciência, né? A história conta alguns episódios, a geografia trabalha a espacialização do fenômeno, e pode ser tratado da maneira sociológica, colocando as pessoas e a situação das pessoas nesse contexto, filosofia da mesma forma. Por favor, a próxima lâmina. E aí nós tomamos o cuidado de buscar as habilidades que vão ser desenvolvidas. Eu vou me permitir ler por quê, e vou pedir a vocês que atente para isso, porque o 6º ano, gente, é a base, embora a cartografia e a própria geografia vão ser solicitadas nas séries iniciais. E não é sempre que as crianças trazem esse conhecimento já adquirido. Então, é necessário que nós possamos desenvolver neles, continuar desenvolvendo alguns conceitos básicos. Então, reconhecer a importância da cartografia como uma forma de linguagem para representar fenômenos nas escalas, olha, local, regional e global. Vê, essa é uma das habilidades do 6º ano. E o 6º ano precisa desenvolver habilidades para que isso possa acontecer. Ó. Distinguir os elementos do mapa, né, importantíssimo, tais como título, legenda, escala, orientação, projeção, sistema de orientação, fontes de informação, entre outros, e em diferentes representações cartográficas. Nós tomamos o cuidado aqui de mostrar alguns tipos de representação, não há um só. Vocês mesmos na mídia têm visto vários tipos de representação, às vezes do mundo, às vezes local, às vezes regional. Agora, por exemplo, nós vimos aqui o prefeito, quem pôde assistir, a regionalização do estado de São Paulo para voltarmos às atividades. Então, ele estabeleceu cores para as dificuldades que cada lugar está passando. E é interessante você ver, olha, novamente, é um fenômeno, é esse fenômeno que está sendo analisado e está sendo levado em consideração sabe, o trato da cartografia. E como você vê essa representação, as cores representando as localidades, enfim, cada uma delas traz uma temática, que é muito importante. Isso chama-se cartografia temática, né? Analisar fenômenos a partir de variáveis visuais. Visual, mapa é visual totalmente, é uma linguagem visual. E das relações quantitativas, de ordem seletiva, em diferentes representações cartográficas. Então, aliás, agora a gente vê a quantitativa, porque em todos esses momentos que nós vimos da pandemia, houve uma necessidade de quantificação do fenômeno. Então, quanto aos infectados, quanto àqueles que, infelizmente, não conseguiram as mortes, enfim, aqueles que já estão curados, e isso é
quantificar, certo? O mapa tem condições de fazer essa quantificação. A maioria das representações cartográficas que nós vimos na mídia está relacionada mais à quantificação, mas o aluno vai ser convidado a perceber a qualificação, que é depois a leitura disso e relacionar com algumas outras informações, certo? Agora vem a aplicar técnicas de representação, utilizando na cartografia temática, em especial, a diferença entre mapas de base e mapas temáticos. O mapa de base é aquele que você vê, aquele que a escola possui, que é aquela pintura ou mesmo as cores não têm, assim, necessariamente uma linguagem. Eles trazem, são colocados, apesar de que aquilo não necessariamente é um mapa de base, né? Aquilo é um mapa didático. O de base mesmo são cartas, né, que vêm justamente para dar suporte ao mapa temático. Agora vem analisar os tipos de produtos de sensoramento remoto. Aqui que é o grande lance do momento. É você ter o sensoramento remoto, a tecnologia a serviço da cartografia, né? Você vê sistemas de informação geográficas, né? Então, você vai ver todo um arsenal para trabalhar a cartografia digital, né? E fazer uso dela justamente no sentido de quantificar o fenômeno, né? E do 8º ano também, seguindo o mesmo direcionamento. Eu quis ler muito calmamente o do 6º ano, porque esta série, ou este ano, o 6º ano, é um ano de, assim, não é muito importante, nem mais importante. O desenvolvimento da habilidade cartográfica é muito mais significativa desenvolvida nas séries iniciais, na 3ª, 4ª e 5ª série, né? Que seria o ideal de trabalhar alguns conceitos cartográficos. Mas, na 6ª série, precisa ser retomado, porque, a partir daí, ele vai ser convidado a fazer mesmo a qualificação dos fenômenos. E é muito importante que ele já domine certos conceitos. Pode passar, por favor, para o próximo. Agora você vai ver como o ensino médio vai trabalhar. Aqueles professores de geografia que já estão habituados a trabalhar com a cartografia, sabem que o 1º ano que traz mesmo, novamente, olha que interessante, trabalha nas séries iniciais, né? Aqueles conceitos básicos, na verdade, é muito mais noção, né, que trabalhamos nas séries iniciais. No 6º ano, a gente já retoma, ou nas séries, no EFAF, você vai trabalhar os conceitos propriamente dito, né? E vai tornar isso mais, não digo palpáveis, mas você tornar uma coisa abstrata de uma forma mais concreta, lidar com o mapa, poder trabalhar o tema no mapa. Agora, no ensino médio, você vai se utilizar dessa linguagem justamente para fazer análises mais aprofundadas. Então, mas vocês perceberam que já houve uma mudança na forma de escrita, porque se baseia ainda no currículo Chá de São Paulo. Então, o que seria? Reconhecer na linguagem cartográfica e nos produtos de sensoriamento remoto formas indispensáveis, né, para visualizar fenômenos naturais e humanos segundo localizações geográficas. Tá vendo? Reconhecer a linguagem. E você já vai poder reconhecer, saber o agente transformador do espaço, saber, ou melhor, aquilo que o tema realmente está influenciando na vida deles naquele momento. É uma coisa muito particular, mas é muito importante que vocês possam, professores de geografia, reconhecer que para uma aprendizagem significativa, isso Ausubel já coloca, é necessário que ela seja, ou que ela esteja relacionada com a vida deles. Sempre assim.
sempre procure que ele perceba o quão importante é ele estudar, inclusive as outras disciplinas que estão a serviço da ciência, para ele entender que faz parte da sua vida, da vivência dele. Interpretar o mapa segundo os elementos que a compõem. Que elementos? Como nós falamos anteriormente, lá, inclusive, desenvolvidos mais no 6º ano. A escala, enfim, a legenda, considerando projeção, escala métrica e linguagem. Analisar códigos e símbolos da linguagem cartográfica, utilizando recursos gráficos de qualificação e de quantificação. Por meio da quantificação, você chega à qualificação. E de orientação, norte, sul, leste, oeste, ou seja, o adulto, quando a criança chega à adulta, mesmo a criança, ela vai poder se direcionar e reconhecer lugares com muito mais facilidade, do modo a evitar falsas imagens e erros cartográficos, né? E utilizar, são variáveis, quem fez fui eu, né? Se eu não lembrar, variáveis de qualificação, quantificação, ordenação. Então, o que é importante? Que ele possa ler. Ela é um objeto de leitura, e por isso que ela pode estar junto com a disciplina de língua portuguesa. Língua portuguesa, ela entra favorecendo a ciência. E o mapa é um texto, e nós vamos orientar a leitura desse texto, o texto cartográfico. Por favor, acho que já é o mapa, né? Levantamento dos conhecimentos prévios. Não, isso é fundamental. Foi colocado lá no princípio, que o Wagner fez uma ótima colocação e lembrança de vocês, porque a gente vem falando disso há muito tempo. Uma das modalidades organizativas, a sequência didática, ela tem, né? E por que a gente acha tão importante? Porque ela tem algumas premissas, alguns princípios que ela vai facilitar o professor na condução. Porque às vezes não, muitas vezes, porque mesmo nas escolas particulares, eu observei isso, e eu tenho uma experiência grande nisso, você percebe que nem todos os alunos, é claro, sabem, né, estão prontos para um conhecimento novo. Então, para que você possa introduzi-lo, você precisa buscar elementos, e é necessário que você faça uma sondagem entre eles, buscando conhecimentos prévios. Então, você tem aqui alguma sugestão de condução. O que você sabe sobre a pandemia do coronavírus? Presume-se que eles já possam, ou melhor, já tenham algum, mas aqueles que não têm meios de comunicação, não conseguem estar, assim, com as notícias em dia, podem não saber. Então, é esse o momento que você vai verificar. Sabe como, assim, para o aluno, né? Sabe como se dá a transmissão da doença? E quais os principais países que foram atingidos? Quer dizer, de qualquer maneira, nós estamos num momento que a gente presume que saibam, mas presumir não basta quando você está fazendo, né, está desenvolvendo habilidades. Precisa perceber quem não entendeu direito, por que não, né? Enfim, trazer com você a classe num todo. Como tem acesso às informações sobre o assunto? Aí você vai particularizar mais. Pode ser TV, pode ser jornais, sites, e pode ser ainda, a gente não sabe, que não tenham esse tipo de informação. E quando se vê na TV, lê jornais ou revista, acesso a site, todos usam as mesmas formas de representação gráfica. Estão perguntando justamente para você perceber como eles vão lidar com a informação agora. Você vai passar uma informação, né, que
você está com... É um tema, na verdade, um tema que você vai se utilizar da representação cartográfica, e nós vamos ver exatamente onde eles estão. E, na verdade, se não houver compreensão, a gente retoma alguns pontos, alguns aspectos. Pode passar, por favor. Como etapa 2, a gente trouxe esse mapa. É proposital, é um mapa com recursos, são círculos, esses círculos são concêntricos, e eles concêntricos, olha, e eles têm um valor. Então, o que a criança precisa saber? Precisa ler essa legenda. Isso é uma legenda, não está escrito legenda, mas é uma legenda. Os círculos estão colocados e o tamanho deles está relacionado com uma quantidade de pessoas. E nesse momento, em março, você está vendo esse panorama mundial, onde a Ásia aparece em primeiro lugar, os círculos maiores. Então, nós vamos convidar o aluno justamente a ler esse tipo de informação. Ah, mas o sexto ano não conhece. Na verdade, ele sabe sim quais são os continentes, sabe? Porque fez parte daquilo que ele pôde aprender. Mas, como nós já comentamos, você pode não encontrar isso no aluno. E vamos, então, né, fazer o ajuste, né? Ou mesmo procurar que eles acompanhem. Então, veja, aí aparece, você pode explorar o mapa da maneira que você achar melhor. Nós, é claro, colocamos lá algumas questões que você pode... A gente fala interessante, a gente comentar, a gente fala assim, perguntas que nós vamos fazer ao mapa, como se o mapa pudesse responder. Mas ele responde. Ele responde porque você está lendo. Então, você está lendo e está vendo, dependendo daquilo que o professor solicita, ele vai saber olhar. Nada disso vai ser inventado. Ele vai procurar. E, na necessidade, pode até haver um atlas junto. E agora, no momento, você não sabe se ele tem, mas isso ajudaria um pouco. Mas você não sabe se ele tem. Não tendo, nós vamos procurar, né, que eles reconheçam, pelo menos, essa representação como está colocada aí. Pode ir na seguinte, por favor. Por favor, Wagner, a próxima. Isso. Aqui é uma condução da própria atividade, né? E aqui em azul, nós tomamos o cuidado de colocar a habilidade que está sendo desenvolvida, certo? E aí vem, explique para o aluno que a linguagem do mapa anterior é bem simples, pois trabalha com elementos gráficos, a legenda que apresenta círculos de diversos tamanhos, para representar a população infectada, os ciclos estão relacionados com a quantificação do fenômeno, tudo aquilo que nós já comentamos quando estávamos lendo o mapa, né? E nós vamos fazer algumas perguntas. E o que é importante, pessoas? Registrar tudo no caderno, porque isto é elemento de avaliação. O quê? O registro do aluno. Você não sabe se ele aprendeu. Não é agora que nós vamos saber se aprendeu, mas é possível que aprenda, porque é uma sequência didática que busca o desenvolvimento. Então, aqui, nós estamos trabalhando o princípio. Nós vamos chegar no momento de um produto, e deve levá-los ao entendimento, pelo menos nesse primeiro momento, a espacialidade do fenômeno, relacionar um momento com o outro. Visualmente, é possível fazer esse tipo de análise. Então, o que o mapa está representando? Título, olha que barato. O título já mostra, certo? E os círculos? Os círculos, na legenda, né, pode ser tirado, né, enfim, podemos depois fazer as explicações. Como está representada a quantidade de infectados? Onde se encontram os círculos maiores? O que isso significa, né? E vamos por aí. Em quais regiões do mundo você vai ter mais representatividade e onde você vai ter menos. E assim vai. Por favor, pode ir para o próximo. Pode ir para o próximo. Aqui, nós não saímos do assunto.
continuamos no assunto e consideramos, por isso que é uma sequência didática, etapa 3. É uma outra representação. É uma representação que eles não estão acostumados, né? Alguns livros didáticos já apresentam, mas não são todos. E esse tipo de situação, nem sempre a mídia está trabalhando, mas algumas trabalham. Então, representação em anamorfose, um nome grandão, né, um nome esquisito, mas o que significa isso? É uma transformação, né, da forma. Ó, a forma, você não está vendo aquela forma anterior do mundo, né? É Mercator, aquele mapa anterior é de Mercator. Então, ele tem ele parte de alguns princípios. Esse já mostra o tema e por anamorfose. Então, ele propõe uma alteração do fenômeno mediante, novamente, a quantificação. Então, e aqui no cantinho, nós temos a legenda, as cores mais escuras são, lógico, ligadas ao fenômeno com mais intensidade e vai diminuindo. Percebam vocês que já vivenciaram esse momento e agora estamos em outro momento, olha só como está a América. Tá? É interessante você ver isso, porque é esse tipo de relação que nós vamos querer que o aluno pense e, né, analise. É assim que está hoje? Eu acho que... Como que é feito isso, gente? Isso é feito por computador, é um programa de computador baseado na quantificação do fenômeno. Quem que dá essa quantificação? A Organização Mundial de Saúde, a Geografia Serviço da Saúde. Então, isso é digno, é fidedigno, quer dizer, ele está baseado em quantificação do fenômeno e vai se atualizando. Não é uma coisa estática, esse fenômeno foi uma coisa dinâmica, aliás, muito dinâmica. E para que eles percebam essa variação, a cartografia vai ajudar bastante. Pode passar, por favor. Pode ir, por favor. Aqui nós vamos ver, mas o que é uma representação anamorfose? Como é muito diferente da usual, você vai ver um estranhamento. Então, antes, a gente vai dar essa informação para depois a gente orientar a leitura daquele mapa. Então, agora, para que os alunos entendam que há diversas formas de encontrar informações, neste caso, a representação por anamorfose, né, ela vem com ela mostra o que seria, né? Então, é a representação cartográfica que emprega outras medidas para representar as realidades geográficas, em vez de medidas de terreno, né? A escala feita da forma como a gente tem aprendido, e os alunos também, essa representação pode usar volumes populacionais, valores econômicos, não é só para esse fenômeno, é claro. Você pode colocar quantidade populacional, você pode colocar valores econômicos mesmo, quantidade de pessoas que tenham aparelhos de celular, quantidade, enfim, há uma possibilidade assim infinita de representações com esse recurso de anamorfose. Volume de recursos naturais. A outra lâmina. Aqui é novamente uma orientação de como fazer a leitura. Lógico, aqui das habilidades e considerando o mapa, né, apresentado anteriormente, pergunta para o estudante. Eu estou lendo assim, para você ver que tem um sentido. Novamente, agora você vai... Porque não é uma atividade que todos fazem. Não é uma coisa que vem em livro didático. E não é uma coisa também que eu inventei. Não é. Mas quando um professor lê o mapa para o aluno, ele fala sobre aquilo que ele quer retratar. Mas o aluno não tem essa habilidade. Ele precisa ser conduzido. E outra, tudo isso, olha, as respostas para essas questões
precisam ser registradas. E esse registro, seguindo as perguntas, mesmo que for respondendo as perguntas, fazem parte de um relatório, ou seja, a leitura que ele fez do fenômeno. Então, eu vou voltar ao mapa de lá, ainda não, mas você vai ver, ó, qual é o impacto visual desse mapa. Você teve na hora que você viu. Você fala, nossa, mas não é aquele usual, não é aquela projeção que eu vejo todo dia, não é aquele mapa que a professora põe na lousa. Nossa, o que é isso? Então, como causa impacto, esse estranhamento, você pergunta para ele, que tipo de estranhamento te causou? E ele vai escrever. Que tipo de mapa é esse? Lá no título está escrito. Então, não é nada inventado, ele também não precisa decorar nada, está escrito lá. Quais blocos continentais ou territórios de país, dependendo do grau de desenvolvimento do aluno, ou melhor, do grau de habilidades desenvolvidas, ou seja, do segmento que ele está, ele vai responder. Se for a sexto ano, vai falar dos continentes. Se for já o ensino médio, ele vai poder falar do território e país. Apesar que o sexto ano também poderia, mas, poxa, se já falar dos continentes, já está muito bom. Então, estão bem alterados, olha, né? No tamanho e na forma. Claro, eles podem escrever isso, tranquilo, porque está alterado. Ou, se comparar esse mapa com os outros, mais convencionais. Então, você deve procurar que eles entendam que é para fazer, lógico, a comparação entre um mapa e outro. Esse mapa apresenta algumas variáveis visuais, né? Ou melhor, alguma variável visual. Qual seria? Enfim, você está conduzindo àquilo que que ele deve observar, né? Porque que nós precisamos que eles se familiarize com o fenômeno, se familiarize com a representação cartográfica. Perceba que é uma outra forma de representar. E, no final, ele vai poder executar aquela habilidade que nós queremos, ou, pelo menos, fazer a comparação para o produto final. Isso já faz parte da qualificação do fenômeno. Nós temos a quantificação para podermos qualificar. Pode passar. Na etapa 4 e 5, né, a gente está sugerindo o produto. Para aqueles que você sabe que conseguiram acessar a internet, conseguiram conversar com você naqueles momentos de interação, conseguiram ver a cartografia, conseguiram o contato, né, maior, tudo bem. Então, agora vamos todos nos reunir em nossa sala de aula, Google ou a qualquer outra, e conversar um pouco sobre os conhecimentos construídos. Para encerrar, é importante que se reúnam em grupos de trabalho, claro, cada um na sua casa, mas interessante isso, eles poderem fazer esse contato. Eu estou trabalhando numa equipe, e é muito interessante, é uma experiência totalmente nova, de poder conversar com os meus colegas, né, antes. Hoje eu estou, né, oferecendo esse produto para todo mundo, mas para elaborar, nós fizemos grupo, onde deixam claro, né, onde deixem claro o que aprenderam sobre a pandemia, sobre os diferentes, quer dizer, eles vão falar sobre seu próprio fenômeno e sobre as diferentes formas de representação, que podem ser usados para informar, e principalmente com relação à espacialidade do fenômeno, baseado nos dados do momento. O que significa isso? É aqui que nós colocamos que você, professor, por favor, possa pedir ao aluno que compare o que acontece no mundo agora. Porque se você procurar né, a representação cartográfica deste momento, que você vai encontrar, você vai perceber que, ou o aluno vai perceber, que já não é mais a asa que aparece como né, a maior em termos infectados. Já houve um momento deles. Agora, nós vamos ter a América nesse contexto, né? Vamos ter o Brasil com uma, né,
uma forma muito alterada, porque nós estamos praticamente, eu não sei se no ápice, eu acredito que sim, mas só ainda não conseguimos concretizar isso, ver isso no papel, né, quantificar. A ponte, no caso, a sugestão é para fazer um podcast, né, e que ele possa colocar alguns elementos, inclusive, não só aquilo que nós já sugerimos, assim, agora do ponto de vista social. Isso já, né, inclusive, se ampliado esse tipo de busca social, é onde a sociologia entra, é onde a filosofia entra, que é você trabalhar o fenômeno em nível social, em nível da pessoa. Você vê que cada uma das atividades econômicas, cada uma das categorias está passando por um tipo de problema específico. Não dá para você mensurar o quanto que atrapalha ou foi importante para um e para outro. Percebemos várias pessoas tendo êxito, várias pessoas que se descobriram nesse momento em outros tipos de situação, fazendo, por exemplo, o plano B, como a gente diz, ou o plano C, ou o plano D. Nós percebemos que as pessoas conseguiram vender seus produtos pela internet, que alguns estão muito melhor hoje do que no passado, descobriram uma nova possibilidade de trabalho. A gente percebe muitos fatores positivos. Entre os nossos alunos, não sabemos, pode ser que não seja assim, mas ele percebe na mídia muitas pessoas falando. Alguns, imagina, até as lives de cantores, imagina. Aliás, nós estamos vendo uma situação que não vivenciamos ainda. É uma situação que o mundo inteiro não viveu e que está agora tendo que lidar. E eu vejo isso como algo positivo, gente. É necessário que nos coloquemos nesses tipos de situação, é claro. Alguns não conseguiram passar por essa prova, mas quem vai ficar vai ter vai ter muitos momentos, né, de assim, não de explicação, mas é uma vivência que vai deixar marcas em todo mundo. Para os alunos que não têm acesso à internet, lógico, desenvolva um texto sobre a situação atual da pandemia. Então, eles deveriam escrever sobre, em que fique claro seu entendimento sobre o tema trabalhado, assim como sobre as diferentes formas de representação da realidade e, principalmente, com relação à espacialidade do fenômeno. Por que a gente sempre repete a espacialidade do fenômeno? E vocês sabem, professores de geografia ou outros professores das ciências humanas, ou mesmo de outras disciplinas, que a geografia, ela trabalha, né, com o espaço produzido pelo homem, das várias formas dele viver, o espaço econômico, social, né, o financeiro, enfim, o natural, inclusive o natural, como que a natureza transforma o espaço. Tudo isso é da nossa competência, ou eles vão perceber no futuro que o quanto isso vai beneficiar suas vidas. É interessante que a geografia faça parte da vida, ela não seja uma disciplina como muitos hoje comentam nas suas experiências de escola, de ficar decorando o nome de rio. Não é isso. Ela tem outra dimensão. E espero que eles consigam perceber. Pode passar na próxima. E o meu colega foi rápido me ajudando. Ó. Então, o que seria? Aqui nós construímos várias lâminas para... É como se fosse o caderno do professor, né? Tentando facilitar ao professor o lidar com isso, né? Antes de iniciar a sequência didática, é interessante que o professor pesquise sobre o tema pandemia por coronavírus. Lógico, ele vai pesquisar nos meios, porque é algo, quando você está fazendo um trabalho
sabe, um trabalho de qualquer natureza. É necessário que você informe bem, porque você está trazendo a ciência. Não é o achômetro, é a ciência. Então, mesmo que você pense alguma coisa, confirme isso com textos, vídeos específicos que esclareçam o fenômeno. Perceba a trajetória histórica geográfica do fenômeno. Por que eu falo histórica geográfica? Porque esse fenômeno não aconteceu só agora, ele já aconteceu no passado. E ele trouxe muitos incômodos para as pessoas, mas não tão graves como o de agora. Como eles não sabem a extensão, ou melhor, a mutação desse vírus, eles não conhecem tudo, agora não dá para eles fazerem a comparação histórica, real, ou eles podem buscar na história outros episódios, mas essa situação de agora é muito diferente. Ela trouxe alguns elementos que nós vamos precisar de um tempo ainda para poder ter assim a noção exata do que é. Isso que eu estou falando é cientificamente, é claro, e para a Organização Mundial de Saúde. Então, tenha claro como serão as recomendações de pesquisa, porque, claro, que nós demos um caminho, mas você pode se utilizar desse caminho e fazer o seu. Pode fazer assim como está, na íntegra, mas também você pode usar da forma que você acha melhor, inclusive porque você conhece o aluno que você tem, você sabe até onde ele pode chegar, você sabe o que ele vai precisar que você acrescente, porque, lógico, a nossa aula ela tem um tempo e também não poderia ser tão grande, né? Então, a gente procurou trazer, em linhas gerais, aquilo que seria muito importante para você. Pode seguir, por favor. Apoio para o professor 2 é sobre a pandemia. Aqui a gente trouxe alguma coisa a mais sobre a pandemia e trazemos, e oferecemos um link, olha lá. Esse link pode te ajudar, porque lá, nesse link, você vai ver o quanto eles falam, ou o quanto eles ajudam o professor a se aprofundar. Aqui, nessa orientação, vai ter os elementos que você vai precisar para fazer essa aula. Tendo, no caso, inclusive, sob o aprofundamento de vocês. Então, e você vai entrar nesse link e vai perceber que ele vai te oferecer aquele básico que você precisa trazer. Por favor, pode passar o outro. O apoio do professor 3, o papel da cartografia no currículo paulista. Aqui eu procurei, nós, no caso, o que o currículo paulista traz, do papel da cartografia no currículo. E também o que uma base teórica forte traz também, Castelar. Eu vou ler da Castelar, não preciso ler outra. Castelar, na minha vivência, foi muito importante para a cartografia na minha vivência pessoal. Então, a cartografia é considerada uma linguagem, um sistema de códigos de comunicação imprescindível em todas as esferas da aprendizagem em geografia, articulando todos os conceitos. Ressalta-se que também pode ser entendida como técnica e pode se tornar uma metodologia inovadora, na medida em que permite relacionar conteúdos, conceitos e fatos. Na verdade, e agora você vai ter também a do currículo paulista, se vocês não sabem, Castelar fez parte da escrita desse currículo e também do currículo anterior. Por isso que eu tomei a liberdade de ler Castelar, porque ela participou da organização do currículo, dos dois tipos de currículo na disciplina de geografia. Pode passar. Apoio para o professor 4, cartografia, saúde e geografia. O que a gente traz aqui? Traz o papel da geografia, na saúde, que olha como foi importante, ou como tem sido importante,
Como instrumento, a cartografia comparece em estudos e trabalhos nas questões de saúde, como, né, no caso, um recurso para a apresentação visual das informações, né, estatísticas de localização, como nós falamos anteriormente. Há muitas aplicabilidades desse tipo de recurso. Jair Ribeiro, e ele fala que há estudos com aplicação, né, sofisticadas, análises espaciais para a compreensão das questões e dos sistemas de saúde. Na verdade, a cartografia vai ajudar em muito. Inclusive, gente, faz parte da cartografia, não da cartografia, mas a matemática entra muito, ou não é a matemática em si. A leitura de tabela, que é usual também trabalhar em geografia, porque por meio da tabela, por meio dos dados, por meio de uma planilha, você elabora o seu mapa. E fez parte da minha intenção, quando estava na sala de aula, fazer isso. Eu oferecia os dados e nós fazíamos a representação. Eu achava muito importante fazer isso com os alunos, porque eles compreendem, eles aprendem fazendo, né? Eles, na verdade, é construir conceito. E eu sempre me utilizei disso para explicar tabela, dado, inclusive eu tinha que reportar a matemática, tinha que explicar os eixos cartesianos e a própria evolução se era reta, se era parábola, enfim, nós tínhamos que nos utilizar de conceitos matemáticos. Pode passar. Volta, por favor. Nós tomamos o cuidado de colocar todas as nossas referências. Então, e aí os links para você também acessar. Percebam que as informações cartográficas são de março. É claro que vocês podem agora fazer a atualização e podem fazer a comparação vocês mesmos. Mas o objetivo é que o aluno faça, ou pelo menos que ele possa fazer a relativização, né, só pelo conhecimento do que está acontecendo no mundo. Eu agradeço a todos a atenção. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.